Olá, aqui é Maurício Santos e você é mais uma vez bem-vindo aqui no canal Fatos Desconhecidos. A Rainha Vitória está na lista de pessoas mais importantes da família real inglesa. Bom, a gente inclusive já fez alguns vídeos sobre a era vitoriana aqui no canal. Mas o que você sabe sobre um neto com deficiência física da rainha, que foi imperador da Alemanha e contribuiu para o início da Primeira Guerra Mundial? Você sabe? Bom, são muitas informações de uma vez só. Então vamos com calma, que eu conto todos os detalhes dessa história para você. Guilherme II da Alemanha, nascido como Friedrich Wilhelm Victor Albert, veio ao mundo no dia 27 de janeiro de 1859. Era filho do príncipe Frederico Guilherme da Prússia e da princesa Vitória, filha mais velha da rainha Vitória. Ele foi o primeiro neto da rainha e do príncipe Alberto, mas ainda mais importante, era o primeiro filho do príncipe herdeiro da Prússia. Guilherme passou a ocupar a partir de 1861 o segundo lugar na linha de sucessão ao trono da Prússia e também, a partir de 1871, o trono do Império Alemão. Era uma pessoa importante, parente de muitas figuras da realeza europeia e, antes de complicar sua vida, tinha uma boa relação com seus primos, o czar Nicolau II da Rússia e o rei Jorge V do Reino Unido. O parto de Guilherme foi um pouco complexo e as consequências o acompanharam pelo resto de sua vida. No seu nascimento, estava em posição pélvica, ou seja, ele ainda permanecia sentado na barriga de sua mãe. Por isso, em vez de nascer pela cabeça, a criança nasce pelo quadril. Isso fez com que o seu braço fosse afetado. Guilherme nasceu com paralisia de Erbe, que é causada por lesão do grupo superior dos nervos principais do braço e que geralmente acontece durante o nascimento. Essa situação fez com que o seu braço esquerdo fosse 15 centímetros mais curto do que o direito, algo que tentou esconder durante toda a sua vida. Até porque era uma pessoa importante e ter uma deficiência física nesses tempos não era algo que agradava à alta sociedade. Em muitas fotos, é possível vê-lo segurando um par de luvas brancas com a mão esquerda, algo que fazia com que o seu braço parecesse mais longo. Em outros casos, ele segurava a espada com a mão esquerda e colocava a direita em cima, de uma maneira que, dependendo do ângulo da foto, o pequeno detalhe passasse despercebido. Alguns historiadores já sugeriram que esta pequena deficiência afetou o desenvolvimento emocional de Guilherme. E, de fato, isso pode fazer todo sentido. Logo mais, você vai entender o porquê. Guilherme II foi obrigado a fazer vários tratamentos quando criança, para tentar curar o problema do seu braço. Mas, sem sucesso. Ele foi submetido à eletroterapia e até um tratamento em que enrolavam uma lebre morta em seu braço. Talvez todos esses tratamentos cruéis fizeram com que Guilherme II se tornasse quem ele foi. Quando adolescente, já mostrava ter uma mente rápida e uma aptidão para a história e as ciências. Ele era extremamente inteligente, mas também teimoso, arrogante, temperamental e propenso a explosões assustadoras e acessos de raiva. Bom, e assim como outros descendentes do Império Alemão, o jovem príncipe recebeu treinamento como oficial de cavalaria. Desde muito cedo, conviveu com a sociedade militar da aristocracia prussiana, o que teve um forte impacto em Guilherme, que, ao atingir a maioridade, dificilmente era visto sem o seu uniforme militar. Quando jovem, demonstrou grande admiração pelos britânicos e seu império. Ele fez várias visitas à Inglaterra e à sua avó, a Rainha Vitória. O rapaz ficou especialmente cativado pelo tamanho e poder de fogo da Marinha Real da Inglaterra. E certa vez, disse ao príncipe de Gales que esperava um dia ter a sua própria frota. Quando mais novo, a relação de Guilherme com os pais era muito boa. Na verdade, ele idolatrava seu pai e o via como o herói das guerras da unificação.
Porém, conforme Guilherme II foi ficando mais velho, passou a conviver com os opositores do pai. Otto von Bismarck, um famoso nobre diplomata e político prussiano, foi uma das pessoas que tentou colocar Guilherme contra os seus pais. O então chanceler queria usar o garoto como uma arma contra seus pais, para manter o seu domínio político. Devido a esse e outros fatores, o relacionamento de Guilherme II com sua família começou a se deteriorar. O mesmo acontecia com sua afeição pela Inglaterra, de quem passou a desconfiar. Ele então passou a culpar sua mãe por seu nascimento problemático. Numa explosão de raiva em 1889, Guilherme afirmou furiosamente que foi um médico inglês que matou seu pai e um médico inglês que o deixou aleijado. Tudo por culpa de sua mãe, que nunca deixou os médicos alemães cuidarem deles. Seu relacionamento com sua avó, a Rainha Vitória, também deu uma azedada. O jovem príncipe a descreveu como uma velha bruxa. A Rainha Vitória, por sua vez, disse a um de seus ministros que Guilherme II era um jovem cabeça quente, vaidoso e teimoso. O pai dele se tornou Kaiser, ou Imperador da Alemanha, em março de 1888. Porém, sofria de um câncer terminal na garganta e acabou morrendo poucos meses depois de assumir o trono. Foi então que Guilherme finalmente chegou ao poder, no dia 15 de julho de 1888, quando tinha apenas 29 anos de idade. Cerca de 2 anos depois, após sua coroação, ele resolveu romper com Otto von Bismarck, o mesmo chanceler que o colocou contra seus pais. Mas o agora Kaiser da Alemanha começou a cometer alguns erros cruciais em seu governo. Primeiro, nomeou chanceleres que eram funcionários públicos de alto escalão, em vez de estadistas. Por causa das suas péssimas escolhas, Bismarck previu que Guilherme levaria a Alemanha à ruína. Depois, as atitudes do Kaiser foram aos poucos acabando com sua imagem. Primeiro, ele deixou suas emoções e seu destemperamento afetarem a política externa alemã, o que resultou em uma péssima relação com outras nações. Também cometeu uma série de erros públicos, e o pior deles quando deu uma entrevista para um famoso jornal inglês em 1908. No caso, o Kaiser ofendeu os britânicos dizendo que eles eram loucos e nada confiáveis. Casado com Augusta Victoria desde 1881, o Kaiser também havia sido ferido politicamente quando surgiu o caso do escândalo de Harden-Ellenburg. Para quem não sabe, essa história é sobre uma polêmica envolvendo membros proeminentes do gabinete de Guilherme II, que foram acusados de conduta homossexual, algo que era proibido na época. Esse caso foi amplamente divulgado pela imprensa e é, muitas vezes, considerado o maior escândalo do Império Guilhermino. Em 1914, após o assassinato de Franz Ferdinand em Sarajevo, Guilherme achou que a guerra na Europa era inevitável. Ele e seus conselheiros acharam que, quanto mais cedo a guerra começasse, mais chances a Alemanha teria de sair vitoriosa. Os alemães eram aliados do Império Austro-Húngaro, e quando o arquiduque foi morto, Guilherme aconselhou a Áustria a dar um ultimato à Sérvia, prometendo que os apoiaria em caso de guerra. O Kaiser tinha certeza que a guerra acabaria rapidamente. O que ele não sabia era que suas ações iriam provocar uma série de acontecimentos que levariam à Primeira Guerra Mundial. Quando houve o desentendimento entre a Sérvia e a Áustria, os austríacos declaram guerra à Sérvia. A Rússia, que era aliada da Sérvia, também se mobilizou. Para ajudar a Áustria, a Alemanha declarou guerra à Rússia, enquanto a França, que era aliada dos russos, declarou guerra à Alemanha. Em questão de meses, toda a Europa estava em conflito. Só que as coisas não aconteceram conforme o planejado. Os anos foram se passando, a Alemanha ficava cada vez mais fraca e o controle do Kaiser sobre o exército diminuía.
Eventualmente, os generais do exército alemão passaram a tomar todas as decisões e Guilherme II se tornou apenas um símbolo do império. Em 1918, a entrada em grande escala dos Estados Unidos na guerra, combinada com a severa escassez alemã de homens e equipamentos, levou ao colapso militar daquele país europeu. Guilherme foi forçado a abdicar o trono e foi para o exílio na Holanda. As tentativas dos aliados vitoriosos de extraditá-lo e julgá-lo por crimes de guerra não deram em nada. Com a ascensão de Adolf Hitler ao poder em 1933, Guilherme até teve esperanças de que o ditador nazista fosse resgatá-lo. Mas a verdade é que o próprio Hitler, que tinha lutado a Primeira Guerra Mundial, sentia desprezo e culpava o Kaiser pela maior derrota da Alemanha. Ironia do destino, hein? Talvez, né? Em 1941, pouco antes de morrer no exílio, com 82 anos de idade, Guilherme profetizou o seguinte: os alemães ainda irão amaldiçoar a bandeira com a suástica. E esse foi o fim do neto desequilibrado da Rainha Vitória, que muita gente acredita ter sido tão destemperado assim por não aceitar sua deficiência física. Por hoje é isso. Fique com Deus, se cuide e até o próximo vídeo aqui da Fatos Desconhecidos. Tchau!